Ailton Krenak na ABL. O placar é 39-1. Essa semana, duas notícias ligadas ao campo da literatura ganharam manchetes no Brasil e no mundo. De um lado, foi anunciado o ganhador do Nobel de Literatura, o norueguês Jan Fosse, que eu confesso, até então nunca tinha ouvido falar. Fosse é o quarto norueguês a receber a honraria desde que o prêmio foi instituído em 1901. A Noruega, sozinha, tem quase tanto Nobel de Literatura quanto todo o continente africano, com seus mais de 50 países. O placar é Noruega 4, África 5. Aliás, um outro detalhe nessa linha é que, enquanto a Noruega recebeu seu primeiro Nobel de Literatura em 1903, somente em 1986 um escritor africano, o nigeriano Wole Soyinka, foi agraciado com a honraria. Isso porque a gente não conta casos como o de Albert Camus, que foi agraciado em 1957 pela França, embora tenha nascido na Argélia, que na época era uma colônia francesa. Enquanto o Nobel de Literatura era anunciado pelas bandas da Europa, aqui, no Brasil, Ailton Krenak era eleito para a Academia Brasileira de Letras. Ele é o primeiro indígena a integrar a ABL nos seus mais 120 anos de existência. São 40 cadeiras na academia, então os indígenas estão levando uma goleada. O placar é 39-1. Ailton Krenak disse que a sua ascensão à academia representava a chegada de dezenas ou centenas de outras línguas à ABL, pois, de fato, aquela academia era monolinguista. Ailton Krenak chegou à ABL disputando a vaga contra vários pretendentes, entre eles o professor e escritor, também indígena, Daniel Munduruku. Além dele, a historiadora Mary Del Priore estava na disputa. E ainda por cima, o Krenak vai se sentar na cadeira que foi desocupada pelo também historiador José Murilo de Carvalho. Os membros da academia, como sabemos, são chamados de imortais. E numa dessas peças que a vida e a história gostam de nos pregar, o Ailton Krenak vence e sucede historiadores, que são também pensadores do tempo. São, portanto, sujeitos que lidam e que pensam a mortalidade, a finitude. Mas nós sabemos que os povos indígenas, em sua maioria, têm percepções, entendimentos bem distintos do que é a imortalidade daquela que é apresentada e associada à ABL. Apesar de toda a história, produção e destaque do Ailton Krenak, a chegada de pessoas um tanto fora dos circuitos e das academias de louros e letras, como diz o Tom Zé, pode até causar certo desconforto naqueles que acham que a ascensão de pessoas como Krenak só se dá diante de concessões, só acontece se for um favor que a academia faz aos discursos considerados politicamente corretos. Mas pode ser que, na verdade, a academia esteja mesmo fazendo um autoelogio, um favor a si mesma. Afinal, agora ela pode se dizer mais atenta às demandas do mundo, mais eclética, mais sensível, mais representativa, como se os imortais estivessem deixando que os mortais sejam algo mais além de tema dos seus escritos. Aqui fica a impressão de que alguns sujeitos, mortais ou imortais, têm ideias que já deveriam nem mais existir, já deveriam estar mortas há muito, porque só têm servido para acelerar o fim do mundo. Mas, óbvio, isto é apenas uma impressão.